Oi, colegas profs, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho muita procura de perguntas em relação a isso. Vejo muito dessa pergunta também em alguns grupos de redes sociais que eu faço parte, com outros colegas professores também, que é sobre aulas particulares. Eu já trabalho com isso há 5 anos, pessoal, então eu vou relatar um pouquinho sobre a minha experiência com isso, ok? Então, se não se encaixar para vocês, ok. Mas eu gostaria de relatar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre como eu me baseei para ter mais ou menos a ideia de quanto cobrar por aula, como fazer essas aulas particulares acontecerem, onde, quando, ok? Eu espero que esse vídeo ajude vocês, porque eu vejo que é uma dúvida bem frequente e eu quero que esse vídeo seja mais leve, assim como uma forma de bate-papo mesmo, para vocês entenderem como eu fiz para definir o meu método de aulas particulares, ok? Primeiro ponto bem importante é a questão da modalidade. Qual forma de aula particular você vai querer dar? Você pode escolher, eu escolhi entre 3, eu tenho 3 opções aqui que eu dou de aulas particulares. Uma é, o aluno vem até a minha casa, o outro, eu vou até a casa do aluno, e a terceira opção são as aulas de forma online, que ganharam muito espaço agora com a pandemia, não é? Cada uma delas tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, então eu vou adentrar um pouquinho em cada uma delas, ok? Eu não tenho uma sala alugada, eu dou aula na minha casa mesmo, tá? Eu moro numa região central da minha cidade, então é uma localização boa para que os pais se desloquem até a minha casa para trazer os alunos, tá? Quais são os prós? Os prós, gente, das aulas serem na sua casa é que você não precisa se deslocar até a casa do aluno. Em um ano, em 2019, 2018, na real, acho que foi 2018, eu não tinha me dado conta de fazer esse tipo de serviço dos alunos virem até a minha casa. Eu ia até a casa dos alunos. Gente, foi muito cansativo para mim, porque eu trabalhava nas escolas e depois me deslocava até a casa dos alunos. Gente, o tempo de deslocamento, o trânsito são extremamente cansativos e isso estava tomando muito do meu tempo. E às vezes, de um deslocamento para o outro entre alunos, eu perdia 1 hora e meia, tempo que eu podia ter encaixado um outro aluno particular. Então isso fez com que eu percebesse que não estava sendo vantajoso eu trabalhar dessa forma, certo? O contra é que se você não gosta de receber pessoas na sua casa, é um contra, porque o aluno acaba entrando no teu espaço da tua casa. E outra coisa também que eu vejo como um ponto negativo, mas isso vai de você conversar muito com a família do seu aluno, é que muitas vezes os pais podem se atrasar para buscar a criança na sua casa, tá? Então, por exemplo, se você tem uma aula particular agendada da 1h30 às 2h30, não agende o seguinte para as 2h30 já em seguida, dê um tempo de atraso para o pai vir buscar em uma janelinha ali de 15 minutos, mais ou menos, que aí você não corre o risco do outro aluno chegar e você tá com o aluno anterior na sua casa ainda, tá? Para mim, essa é a forma que mais tem dado certo, que é dos alunos virem até a minha casa, tá? Com isso, eu consigo encaixar vários alunos em uma tarde, em um período. Os pais respeitam muito a questão de horário, mas tem que combinar previamente muito bem isso. Eu já tive casos de alunos que ficaram aqui por 40 minutos a mais do horário combinado, e isso complica um pouco, porque a gente tem outros alunos para atender, então eu tive que avisar a mãe seguinte para ela esperar um pouquinho, vir mais tarde e assim por diante, né? Então combinem muito bem com a família de que eles têm que vir buscar a criança no horário para não comprometer os atendimentos seguintes daquele dia, certo? Para mim é a forma mais vantajosa que tem, porque eu consigo encaixar exatamente os alunos nos horários que eu tenho disponíveis, não tenho gasto com deslocamento e não perco tempo, porque é isso que vocês têm que entender, pessoal, que o tempo de vocês vale dinheiro, ok? O tempo de qualquer profissional vale dinheiro e é por isso que a gente tem que valorizar, se valorizar, ok? Para mim é a fórmula que tem dado mais certo.
A segunda, que é a que você vai para a casa do aluno, também tem prós e tem contras. O lado positivo é que você consegue ter mais contato com a família do aluno. Às vezes o aluno tem um ambiente bem agradável para estudar, uma salinha de estudos, uma mesinha no quarto. Tu consegue estar mais dentro da realidade do aluno, ele se sente às vezes mais confortável de estar ali. Mas, como ponto negativo, eu ressalto a questão do deslocamento, tá? Claro, gente, que existe uma coisa muito importante que é o bom senso, tá? Eu tenho um aluno particular no momento que eu me desloco até a casa dele e eu vou todos os dias até a casa dele, por quê? Porque a mãe dele é deficiente visual e ela não tem como auxiliar ele nas tarefas da escola e nem teria como trazer o aluno até aqui na minha casa. Por sorte, a casa dele é próxima da minha casa, então o tempo de deslocamento é muito curto, não pego trânsito, então para mim não é incômodo ter que me deslocar até a casa dele. Então tenham essa questão de bom senso também, ok? E a terceira opção, que é a opção de aulas online, elas têm sido muito positivas nessa questão também de conseguir encaixar os alunos de uma forma melhor nos horários, tá? E o ponto mais positivo nessa questão é que dificilmente ocorrem atrasos. Por exemplo, você marcou da 1h30 às 2h30, você consegue realmente encerrar sua aula às 2h30, porque o seu aluno está ali, você agradece a presença dele, ele está na casa dele, é só encerrar a chamada, não precisa esperar que a família venha buscar ele, né? Claro, novamente, a questão do bom senso, se tu tá no meio de uma atividade, conclua antes de terminar, encerrar a videochamada, né? O lado negativo, eu acho que às vezes no processo de alfabetização ele pode ser um pouquinho complexo. Trabalhar de forma online, tu tem que ter muito domínio do teu método de alfabetização para se sentir seguro de alfabetizar online, ok? Mas com parceria da família também. Como que eu costumo trabalhar online? O online também tem duas formas. Uma, que eu trabalho as tarefas da escola com o aluno, então eu auxilio com as coisas da escola, o que ele não conseguiu concluir, ele não conseguiu entender, ou eu preparo um material específico para a dificuldade da criança, tá? Gravem isso muito bem, que isso vai ser bem importante em relação aos valores também a serem cobrados, tá? Então, eu tenho uma das alunas online, que ela não está alfabetizada ainda, então eu monto pacotes de atividades que a gente vai trabalhar de forma online, eu envio para a mãe no início da semana, a mãe imprime e a gente vai trabalhando com isso durante os dias das aulas particulares, tá? Contra essa questão que às vezes a gente sente falta do contato, né, de estar próximo do aluno, pegando ali no material, mostrando, mas existem os lados muito positivos e a gente tem que começar a trabalhar mais de perto com a questão da tecnologia, né, se adaptar com isso da questão à distância. E os alunos estão muito acostumados também, eles gostam muito de trabalhar com a tecnologia e associado à tranquilidade que você continua na sua casa, você não sai, não se coloca em risco, não enfrenta trânsito, não gasta com deslocamento, não tem a questão de um pai se atrasar de vir buscar o aluno. Então, tem pontos muito positivos. Sempre coloquem na balança, pessoal. Ai, mas eu não gosto de trabalhar de forma online. Ok, nem ofereça esse método de forma de aula online quando você for se divulgar, então, tá? Ah, eu não quero ir na casa de aluno. Deixe isso bem claro na hora de divulgar ou de entrar em contato com os pais também, tá? Outro caso de aluno que eu vou na casa também, lembrei que tem mais um, que ele é vizinho da escola onde eu trabalho. E eu logo em seguida que termino o horário do meu expediente da escola, eu já vou para a casa dele. Então, nem conta aquele deslocamento porque tá vizinho da escola, né? Então, aí eu vou sem problema nenhum, para mim não é penoso, ok? Vamos entrar na questão de valores, que isso é uma questão muito complexa e delicada, que às vezes as pessoas não sabem quanto cobrar, às vezes elas acham que é muito caro, que é muito barato, e realmente, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, que a partir do momento que eu comecei a dar aulas particulares, no início eu não tinha muito aluno. Eu tinha poucos, eu fui começando com um aluno. E esse um aluno, os pais gostaram, foram indicando para outros pais da escola e assim consequentemente. Hoje eu tenho mais de 15 aulas particulares semanais,
fora o meu trabalho da escola, e você começa a perceber que você tem que se valorizar como profissional. Isso é importantíssimo. Pense e compare com outros profissionais. Quanto que eles cobram por hora? Quanto eles cobram por consulta? Às vezes não chega nem uma hora completa, né? E por que nós, professores, a gente tem a tendência de desvalorizar o nosso trabalho? Ou de deixar com que outros nos desvalorizem e a gente fica com aquela autoestima mais baixa, né? Quanto um fisioterapeuta cobra a hora? Quanto outros profissionais, quanto que um médico cobra a consulta? Que às vezes dura 10 minutos uma consulta, né? Gente, valorizem o trabalho de vocês. Já vi casos de pessoas cobrando 10, 20 reais a hora. Gente, isso é pouquíssimo. Valorizem o estudo de vocês, o tempo de vocês, o profissional que vocês são, ok? Como que eu fiz para estabelecer o valor que eu cobro das minhas aulas particulares? Primeiro, eu fiz um cálculo para descobrir quanto eu recebo por hora no meu emprego fixo. Eu sou professora da rede municipal da cidade de Caxias do Sul, então eu fiz um cálculo base para descobrir qual era o meu salário hora. Pegue a carga horária mensal, provavelmente se você trabalha meio turno, vão ser 80 horas mensais. Pegue o valor do seu salário e divida por 80, divida pelo número de horas mensais, ok? Aí você vai descobrir quanto você ganha por hora no seu trabalho fixo. Lembre bem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ganho 30 reais a hora no meu trabalho fixo. Lembre que você ganha 30 reais a hora para trabalhar com uma turma inteira, certo? Uma turma inteira, onde o atendimento não é individualizado. Você pode sim saber as dificuldades individuais de cada aluno, mas você não consegue trabalhar de forma individualizada, ok? Lembre que a aula particular é um atendimento especializado, individualizado e que merece ser valorizado. Para mim, o que eu fiz, gente? Eu coloquei o valor, eu aumentei em 70% até 100% esse valor do que eu ganho como base na escola, tá? Como hora da escola. Então pense muito bem nisso, se valorize, ok? Valorize o seu trabalho. Por exemplo, cobrar 70 reais a hora, 60, 50. Outra coisa também que é importante é entender o seu público-alvo. Como sempre, bom senso, gente. Eu trabalho também com pacotes com meus alunos, porque às vezes os pais querem mais de uma vez por semana. E aí, claro que a gente pode negociar alguns tipos de desconto. Por exemplo, esse aluno que eu atendo ele todos os dias, que eu vou na casa dele mais de uma hora por dia, obviamente a gente faz um combinado com a família que fique bom para o bolso deles e bom para o nosso bolso também. Utilizem o bom senso, tá? Vejam se a família está disposta a pagar aquele valor. Às vezes, coloquem um valorzinho a mais para dar uma margem de negociação também. As famílias, elas precisam entender, pessoal, que a gente é um profissional qualificado e que a gente tem o direito, sim, de querer receber bem pelo trabalho que a gente faz. E dar aulas particulares é extremamente desafiador porque tu precisa estudar cada aluno. Tu precisa entender a realidade de cada aluno, as necessidades, as dificuldades. Muitas vezes eu cobro pela minha hora, mas eu trabalho muito mais do que uma hora em cima daquele aluno, porque eu preciso planejar, eu preciso montar um material em cima daquilo, né? Então, os pais precisam entender isso. A questão da complexidade da aula particular não é simplesmente vir aqui na minha casa e a gente vai jogar um joguinho. Não, existe todo um trabalho por trás disso, né? Outra coisa bem importante, pessoal, é combinar a forma de pagamento com as famílias. Pode existir que aquela família que fica melhor pagar por aula, ou semanal, ou mensal. Então combinem já na primeira conversa com eles, tá? Se vai ser pagamento antecipado, se vai ser pagamento conforme vocês vão dando as aulas, mas combinem bem com as famílias para não ter problemas com os pagamentos depois, ok? Eu já tentei trabalhar com pagamento antecipado com alguns pais, deu certo, outros não dá certo. Então isso é bem como eu tô falando agora, bom senso, ter o feeling, conhecer a família e ter um jogo muito aberto e sincero com eles, certo?
Se vocês têm dúvidas de como, mas eu não me sinto seguro, eu não sei, será que eu vou ser um bom professor? Gente, deem a cara a tapa, comecem. Ai, mas eu não tenho uma sala. Eu também não tenho uma sala. Eu trabalho, eu atendo na minha sala de casa, na minha mesa, eu organizo o ambiente para que ele fique agradável, né, pra gente conseguir dar aula. Mas tu não precisa ter um ambiente tão especial, a gente procura a perfeição e ela não existe, né? E às vezes a gente fica se podando e não começa por medo. Então comecem, gente. Deem o start, apertem o gatilho e comecem. E se divulguem nas redes sociais, criem cartõezinhos para entregar para as pessoas, vão nas escolas, divulguem. Porque se vocês não se divulgarem, dificilmente alguém vai saber que vocês estão dando esse tipo de aulas, né? Reforçando valores, gente. Se valorizem. Não é um serviço barato, certo? Compreendam a realidade das famílias, da cidade onde vocês moram. Tenham uma noção de quanto vocês recebem no salário fixo de vocês para fazer com que realmente vale a pena dar aulas particulares financeiramente para vocês, certo? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês a entender como funciona a minha lógica para dar as aulas particulares e como cobrar dos pais também. Reforço mais uma vez, nós professores somos extremamente importantes e habilitados para fazer o que a gente faz. Então se valorizem, certo, pessoal? Um beijo, espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!